Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou tentando, algumas pessoas deixam algumas perguntinhas nos comentários, eu estou tentando responder algumas. Nem todos os assuntos eu acho que dá para trazer em vídeo, mas alguns são possíveis. Nesse vídeo eu quero falar sobre a incorporação de guias e orixás, mas eu inicio ele lembrando de um fator muito importante. A Umbanda não é uma religião com um único tipo de ritual. Existem muitos tipos de Umbanda. A Umbanda que eu pratico na minha casa é uma Umbanda muito linha branca, com muito espírita até, sabe? A gente tem trabalhos espíritas na casa. Então, a minha maneira de lidar com o ritual, a gente não usa termos nagôs, a gente não usa termos que vêm do culto de nação, que vem do candomblé. Na minha casa a gente não usa, a gente fala tudo em termos normais, na nossa língua. Então, tem algumas coisas que vocês trazem que não são nem da minha realidade, do meu conhecimento, que são de umbandas muito africanizadas. A gente tem hoje práticas de umbanda que estão mais para candomblé do que para umbanda. A gente tem tipos de trabalho de umbanda muito de esquerda, que a gente chama de quimbanda. A gente tem trabalhos de umbanda numa linha que é muito comum em São Paulo, que é a umbanda sagrada. A minha casa não segue nenhuma linha de umbanda específica, mas é uma umbanda muito espírita, muito linha branca, muito tranquila. Então, dependendo de onde você está, a forma de lidar com a incorporação, com os rituais, com as obrigações, com a entrada, com tudo é diferente. Então, o que eu posso dizer para você? Teve uma pessoa que perguntou num dos vídeos aqui do canal sobre se era obrigatório, ao chegar num terreiro de umbanda, incorporar os guias e os orixás. E perguntou também se a gente, quando incorporava só os orixás da coroa ou não. Então, não tem regra. Esse é o ponto que a gente tem que trazer aqui. Depende da Umbanda, depende do templo, depende da casa, depende da linha que o dirigente segue, depende de como ele lida com o ritual, depende das orientações que os guias dele trazem para ele. Numa Umbanda mais voltada para o candomblé e no candomblé, o médium só incorpora os orixás da coroa dele. Os orixás que estão na coroa, que são os orixás que o receberam nessa encarnação e o orixá de coroa mesmo, ancestral. Né? Numa Umbanda, como a minha, que eu pratico na Umbanda Sagrada e na Umbanda praticada aqui na casa do Pai Otávio, a gente incorpora todos. A gente acredita que incorporar só o orixá da coroa é acreditar que o ser tem que incorporar a energia, o elemento e o verbo que tem a ver com quem ele é. E assim, incorporando os elementos que ele tem na coroa, ele se harmoniza. Se ele incorporar um orixá de energia oposta e polaridade e características opostas, ele vai se desarmonizar. Eu não acredito nisso porque eu tenho uma formação como terapeuta hinduísta, eu acredito que nós temos em nosso corpo todos os elementos. Tem terra, água, ar, fogo em todos os seres humanos. Nós temos correndo por nós o fogo que faz o metabolismo, a terra que dá a estrutura, a água dos líquidos, o ar que promove o movimento, a fluidez. Então, se nós temos todos os elementos, pode ser que mesmo que a gente seja muito fogo, em algum momento da nossa vida a gente esteja precisando de terra. Vou dar um exemplo. Eu não tenho, por exemplo, quase nenhuma terra na minha coroa. Eu sou filha eu tenho o Oxum na energia, nos verbos, com muita energia do trono da energia de Marte, de Ogum, dessa energia de guerra, que é o que a gente chama de Oxum Apará. Eu trago a energia de Oxóssi na coroa junto com a energia de Ogum também. Eu tenho ancestralmente a energia de Euá, com a energia de Oxumaré. Então, quando a gente traz tudo isso aqui, não tem terra. Eu não poderia incorporar um Xangô, por exemplo, nem um Omolu, dentro da minha coroa. Mas tem vezes que eu tô super agitada, super nervosa, super aérea, e incorporar Xangô me dá centro. Me traz para o meu foco, me traz força, me traz aquela energia que está faltando para eu realizar o que eu preciso.
Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a partir do momento que o médium incorpora, ele tem a capacidade de incorporar qualquer coisa. Vamos voltar para a primeira pergunta que a pessoa me fez. A pessoa é obrigada a incorporar tudo, então. Obrigado ninguém é a nada, pelo menos não na minha casa. Aqui, quando o médium entra para casa, ele entra para um trabalho fechado primeiro, que a gente chama de desenvolvimento mediúnico. Então, nós temos um dia de gira na casa, sem público externo, sem consulência, em que o médium vai começar a desenvolver a mediunidade dele. Se ele já é um médium incorporante, ele vai começar a educar essa mediunidade e a entender como isso acontece dentro deste templo, né? A lidar com isso, a incorporar, a seguir as regras, a saber quando bater cabeça, como que funciona o ritual. Se a pessoa tem o dom da incorporação, mas ainda não incorpora, ela vai começar a desenvolver esse dom. Mas se a pessoa não tem o dom da incorporação, eu não dou esse dom para ninguém. Tem gente que fica anos na casa e nunca incorpora nada. Tem gente que chega numa gira aberta, passando mal e incorporando. Tem gente que vai incorporando aos pouquinhos. Então não tem regra, cada um tem seu tempo. Agora, aqui dentro, hoje o trabalho de desenvolvimento é na força de caboclo. A gente vai abrir o trabalho, por exemplo, com Oxóssi. Então a gente vai chamar Oxóssi para todo mundo. Todo mundo que é médium incorporante vai incorporar o Oxóssi. E na hora que chamar caboclo, cada um vai dar passagem para o seu caboclo. Se a pessoa ainda não incorpora, está tudo bem. Ela vai participar da gira, ela vai sentir energia, ela vai tentar, ela vai tomar um passe e está tudo certo. Até que chega o momento dela incorporar. Então não existe obrigação. A mesma coisa, você tem determinados guias que são da sua família espiritual. Agora, eu nunca incorporei um boiadeiro. E nessa casa a gente incorpora boiadeiro. Então, na gira de boiadeiro, dentro da egrégora, da linha dos boiadeiros, algum boiadeiro vai passar a fazer parte da sua egrégora pessoal. Você vai se ligar a um boiadeiro. Mas quem deu o boiadeiro para você não fui eu. Foi a sua egrégora, o seu caboclo, o seu guia-chefe que te trouxe até essa casa, te colocou aqui sabendo que isso ia acontecer e foi trazido um boiadeiro para a sua egrégora. Se você sair dessa casa e nunca mais incorporar, tá tudo bem, mas ele não é meu, não fui eu que te dei nada, é seu guia. Ele se aproximou de você por afinidade e por uma necessidade sua e quando você precisar dele, ele vai estar lá para você. Então, não existe obrigação nenhuma. A partir do momento que o médium já é desenvolvido, que ele já incorpora todas as linhas de trabalho, que ele já tem condição de dar um passe, de dar uma consulta, daí sim, se eu chamar, ele tem que incorporar. Ah, hoje meu preto velho não quis vir. Isso não existe. Isso não existe. Então, tem algo errado com você. Se você veio até o terreiro para incorporar e é trabalho de preto velho, o preto velho vai vir em terra. Preto velho está ali, ele tem respeito. Se ele sabe, se ele te trouxe até aqui, ele sabe que é o dia dele incorporar. Pode ser que você não esteja bem, que tenha algo acontecendo, mas o preto velho se negar a incorporar, eu nunca vi. Isso é um desrespeito hierárquico. Certo? Então não tem obrigação e não tem regra. O que eu estou falando para vocês é como eu faço na minha casa. No seu templo pode ser diferente, se você é dirigente, você pode fazer diferente e tá tudo bem, gente, não existe verdade absoluta, né? Existe o melhor jeito de cada um lidar, tocar e conduzir o seu templo dessa linda religião que é a Umbanda. A gente tem fundamentos, como eu já falei em outro vídeo, que são comuns a todas as casas. O riscar o ponto, o uso de elementos, acender vela, né? O ritual, o atabaque, a condução, a abertura, a esquerda, é comum a todas as casas. Mas essas particularidades, como cada um conduz, tem casa que o médium chega, já põe o branco e já vem para a gira. Aqui não. Aqui na minha casa tem um percurso de aula, de estudo, de desenvolvimento, até ele estar harmonizado com a corrente, afinizado e pronto para dar um atendimento e atender alguém que está batendo na porta para passar em consulta nessa casa. Então é isso, eu espero que eu tenha respondido e se tiver alguma dúvida, posta aí. Se eu tiver condição de lhe ajudar e de lhe responder, eu farei, pode ter certeza.